Hoje vamos então falar do canto 1 da incrível Odisseia de Homero. E antes de começar a falar propriamente dos cantos, eu vou tentar dar uma pequena contextualização da Odisseia. Tanto a Odisseia de Homero como a Ilíada vêm de uma tradição oral, ou seja, elas não foram compostas por escrito, foram sim transcritas posteriormente. A história da Ilíada cronologicamente acontece antes da Odisseia. Ilíada remete para Ilion, que quer dizer Troia, daí o nome Ilíada. Ela vai narrar apenas os últimos 2 meses do final da Guerra de Troia. Ela vai incidir bastante sobre a questão da ira de Aquiles, que não queria lutar no momento em que começamos a ler a Ilíada, por uma pequena birra, mas para mais pormenores poderá ver o meu vídeo que eu já fiz aqui no canal. Odisseia deriva do nome Odisseu, que é o nome do nosso herói da nossa história. Odisseu, que é usado no Brasil, deriva do seu nome grego, enquanto que nós em Portugal temos a tradição de chamar este herói de Ulisses, que é o seu nome derivado do latim. Uma coisa que eu queria ressaltar é que não é necessário ler a Ilíada antes de se ler a Odisseia. Embora sejam aqui referidas alguns acontecimentos que decorreram na Ilíada, não é imprescindível a sua leitura para a compreensão da Odisseia. Embora possa ajudar quando nos aparecem personagens que estiveram na Guerra de Troia e que nós já conhecemos. De qualquer das formas, teremos que estar sempre a fazer algumas pesquisas em relação a diversos deuses ou a diversas entidades que vão aparecendo ao longo da obra. Portanto, esse trabalho de pesquisa não vai ser dispensável só porque já lemos a Ilíada. Nos primeiros 10 versos, mais ou menos, nós vamos assistir ao cantor ou ao poeta que apela à musa para que lhe inspire e lhe fale de Ulisses, que juntamente com os gregos destruíram a cidade de Troia e que neste momento se encontra a vaguear pelos mares. Nesses primeiros 10 versos é referido que Ulisses tentou salvar os seus companheiros, mas devido a um erro deles que comeram o gado sagrado de Hiperion, quando voltaram a embarcar surgiu uma grande tempestade e destruiu completamente a embarcação onde eles iam, apenas sobrevivendo Ulisses, que naufragou até à ilha de Calipso e é onde ele se encontra no início da Odisseia. Então nós temos, por exemplo, a tradução do Manuel Odrico Mendes, que é uma tradução do século XIX e que foi publicada em 1928, que é uma tradução onde ele procura organizar os seus versos em versos decassilábicos, ou seja, em 10 rimas poéticas. E eu vou ler um bocadinho desse início para podermos comparar com outras traduções. Canta, ó musa, o varão caustucioso, rasa Ilion santa, errou de clima em clima, viu de muitas nações costumes vários, 1000 transes padeceu no equóreo ponto, por segurar a vida e aos seus a volta. Baldo a Fá pereceram, tendo insanos, ao Clário e Periónio os bois comido, que não quis para a pátria alumiá-los, tudo ao prol de ele me aponta e lembra. Depois temos também a muito conceituada tradução do Carlos Alberto Nunes, que foi uma tradução feita ali nos anos 40 do século XX, em que ele tentou conservar a métrica original do poema com um hexâmetro dactílico, com 16 sílabas poéticas e um ritmo definido, com 1 a 2 cisuras ou uma espécie de respirações no meio de cada verso. Esta tradução, feita assim com esta mestria e com este método, acaba por ter uma musicalidade bastante poética e bastante bonita. Musa, reconta-me os feitos, do herói astucioso que muito,
Peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu os seus costumes. Como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos que as vacas sagradas do sol hiperiónio comeram. Ele, por isso, do dia feliz, os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Depois existem também ainda outras traduções, por exemplo, do Trajano Vieira de 2011, do Christian Vernon de 2014 e do Donald Schuller de 2007. A versão que eu irei ler será uma tradução do Frederico Lourenço de 2003, que é uma das traduções mais fáceis, até porque ele optou por fazer a sua tradução em versos livres, o que acabou por tornar o poema muito mais fluido. Esta tradução ganhou 2 prémios, o Dom Dinis pela Fundação Casa de Mateus e o Prémio PEN, Clube Português e da Associação Portuguesa de Tradutores. Portanto, é também uma tradução bastante conceituada. Eu vou ler também para compararem a primeira parte equivalente que li nas outras 2 traduções. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não, pereceram devido à sua loucura, insensatos, que devoraram o gado sagrado de Hiperion, o sol, e assim lhes negou o Deus o dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Bom, mas é melhor passar já então à visão geral do primeiro canto, em que começa com a chamada telemaquia, porque ronda à volta do personagem Telêmaco, que é o filho de Ulisses, e a história começa então com Ulisses, que se encontra retido na ilha de Calipso há uns 7 anos, e Ulisses já se encontra fora de casa há 20 anos, porque 10 anos duraram a guerra de Troia e outros 10 anos ele está a demorar para conseguir chegar à sua terra de Ítaca, e portanto o Telêmaco já tem neste momento 20 anos, porque quando Ulisses partiu para a guerra de Troia ele ainda era muito pequeno, era praticamente um recém-nascido. O Ulisses está então preso nessa ilha de Calipso. Calipso é uma ninfa e rainha da ilha de Ogígia, e Atena, que é filha de Zeus, vai falar com ele e os dois vão arranjar forma de ajudar Ulisses então a regressar à ilha de Ítaca. Isto tudo será feito contra a vontade de Poseidon, que é o deus do mar e do Mediterrâneo e que vive nas profundezas das águas. E neste canto, Atena irá então ter com o Telêmaco disfarçada para convencê-lo a ele ir em busca de notícias do seu pai. Bom, então, pormenorizadamente, o que é que vai acontecer? Ulisses encontra-se retido na ilha de Calipso e ficamos a saber que os seus companheiros foram simplesmente fulminados pelo Poseidon ou Poseidon, porque eles se atreveram a comer o gado sagrado de Hiperion, que segundo as minhas pesquisas é um titã e é o pai de Hélio, o deus Solo. Enquanto que o Poseidon se havia afastado para a terra dos etíopes, que era uma raça mítica que vivia num país sem fronteiras muito definidas e eram as regiões mais soalheiras do universo, na sua ausência reúne-se em concílio dos deuses o grande Zeus e a sua filha Atena. Atena, que é considerada uma deusa da razão e da ponderação. E Zeus começa por dizer: vejam como os homens nos acusam de todas as desgraças que lhes acontecem, quando na verdade são eles que provocam as suas próprias desgraças. Como o Egisto, que não mediu as suas ações e que com elas acabou por provocar a sua própria morte, apesar dos avisos de Hermes. E aqui, para eu perceber bem ao que é que Zeus estava especificamente a referir-se, eu tive que ir fazer uma pesquisa sobre os personagens que estavam envolvidos nesta história e fazer um pequeno esquema genealógico. E vocês vão ver que a referência a esta pequena história parece uma autêntica tragédia grega.
nós temos os dois irmãos Tiestes e Atreu, que são grandes inimigos. Tiestes é pai de Egisto e quando Egisto nasce acaba por ser criado pelo seu tio Atreu. Quando Egisto cresce, o Ateu tenta convencer Egisto a matar Tiestes, mas o Egisto descobre que Tiestes é o seu próprio pai e acaba por matar o seu tio Atreu. Atreu, por sua vez, é pai de Agamemnon, que é casado com a Clitemnestra, e os dois têm 4 filhas e o filho Orestes. Quando Agamemnon se ausenta para a guerra de Troia, o Egisto e a Clitemnestra acabam por ter uma relação. E quando Agamemnon regressa da guerra de Troia, Egisto juntamente com Clitemnestra vão preparar uma morte de Agamemnon e mais tarde Orestes acaba por então preparar a vingança da morte do pai e acaba por matar o Egisto e a Clitemnestra. E Atenas responde a Zeus: então, mas não tens pena de Ulisses, que se encontra ali há tanto tempo preso na ilha de Calipso e que em tempos te ofereceu sacrifícios ali junto às naus dos argivos? Aqui um pormenor para perceber o termo argivos é que os gregos eram também referidos como argivos, aqueus e danaus, ou danos. E Zeus responde-lhe que é claro que ele não se esqueceu dos sacrifícios de Ulisses. E é neste momento da narrativa que ficamos a saber o motivo da ira de Poseidon, pois Ulisses, quando estava na Ilha dos Ciclopes, feriu o único olho do Polifemo, e Polifemo, para além de ser um dos Ciclopes mais famosos, é precisamente o filho de Poseidon, e desde esse dia que Poseidon faz com que Ulisses navegue para longe da sua pátria Ítaca. Mas Zeus, ao falar com Atena, concorda em ajudar Ulisses, e Atena vai então disfarçada de Menes ter com o Telêmaco, filho de Ulisses, para falar com ele, e para o convencer a ir buscar notícias do seu pai junto de Néstor e de Menelau. Néstor é uma espécie de conselheiro dos aqueus ou dos gregos, e Menelau é um personagem que esteve também na Guerra de Troia junto com Ulisses. Nessas cenas vamos ali assistir à invasão praticamente da casa de Ulisses de vários homens que são pretendentes da sua própria mulher, que é Penélope, e o Telêmaco acaba por contar a Atena que aqueles são pretendentes que estão ali a consumir basicamente as riquezas de Ulisses e que no fundo são a sua herança. Atenas conta-lhe então que Ulisses está apenas retido pelos deuses, mas que não deve tardar muito a chegar a casa, dá-lhe uma certa esperança, e diz-lhe então para dispersar aqueles pretendentes ali da casa e depois então ir em viagem em busca de notícias do seu pai. Caso ele tenha notícias da morte de Ulisses, para preparar o túmulo de Ulisses e arranjar um novo marido para a mãe Penélope e depois matar todos aqueles pretendentes ali, que são no fundo arrogantes. E uma das provas dessa arrogância é quando o Telêmaco vai então falar com os pretendentes e diz-lhes para no dia seguinte deixarem de frequentar ali a casa e para irem fazer aqueles festinhos e todas aquelas festas para casa uns dos outros, porque no fundo eles estão na sua casa e ele é o herdeiro de Ulisses. E responde-lhe um deles. A ele respondeu Eurímaco, filho de Pólibo: Telêmaco, tais coisas descansam sobre os joelhos dos deuses, que dentre os aqueus será rei em Ítaca, rodeada pelo mar. Os teus bens poderás guardá-los, serás senhor em tua casa. Que aqui não chegue nenhum homem para a força e à tua revelia te arrancar os teus bens, enquanto for Ítaca terra habitada. E aqui eu acho que o Homero já nos está a preparar para nós próprios, enquanto leitores, começarmos a ter uma certa aversão a estes pretendentes que não param de rodear ali a casa de Ulisses. Deixa de ser curioso este ritual dos gregos de cultivarem aquela arte de bem receber, em que se organizam refeições e festas para acolher os convidados e forasteiros, e no final da despedida ainda se lhe oferecem prendas. No final do canto acabamos por assistir à cena de um aedo, os aedos são os cantores, em que ele canta o regresso dos aqueus e Penélope ouve e entristece porque se lembra de Ulisses e vai chorar a ausência dele. Fica aqui então no ar a fidelidade de Penélope ao nosso herói Ulisses.
Bom, e depois deste pequeno, grande resumo, eu acho que me entusiasmei um pouco, mas de qualquer forma, estes vídeos são para isso, são para explorar cada um dos cantos, para que consigamos compreender melhor esta obra magnífica e grandiosa. Eu espero que tenham gostado, deixem nos comentários as vossas impressões desta leitura e vemos então para a próxima semana com o segundo canto.